Bom dia, obrigado pastor Arilton pela mensagem tão especial aqui de saúde. Agora, amigos, estamos começando uma nova semana, onde teremos aqui a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Obrigado você que nos acompanha. Estamos tendo um momento muito especial. Eu sou o pastor de Otagnã, sou pastor da Igreja Adventista na região dos Ingleses. Região dos Ingleses, Santinho, Rio Vermelho, Barra da Lagoa. Um dia que você quiser nos visitar, vai ser um prazer estar conosco ali. Nós estamos no momento dos pedidos de oração e eu gostaria de compartilhar com você o que alguns amigos, espectadores já nos enviaram. Olha aqui, a Edilene mandou para nós assim: bom dia, queridos, sempre orando pelos enfermos. Povo lindo da área de saúde. Amém, Edilene. Pessoal, muito importante, muitos ali enfermos nos acompanham. O pessoal da área de saúde também, nós sempre lembramos de orar por vocês. Aqui também o nosso amigo Roque, que sempre nos envia mensagem, mandou: bom dia, envia, Senhor, o teu Santo Espírito a visitar todos os meus familiares e os traga de retorno antes que a porta da graça se feche. Roque, nós vamos orar pelos seus familiares. Deus está trabalhando nos corações. Também aqui a Maria Ferreira mandou um pedido especial. Ore por mim, por minha família, pelos meus irmãos e amigos. Amém, aleluia. Maria, pode ter certeza, nós vamos colocar a tua família aos pés do Senhor. E que bom que você está orando, está buscando a Deus em favor dos seus familiares. Essa é a nossa primeira igreja, Maria. Também o Neilton mandou mensagem dizendo: bom dia, que Deus abençoe a todos, em especial você e toda a família. Pastor Arilton, todos os pastores da equipe. Peço oração para minha esposa e filho. Obrigado pelo pedido especial de oração, viu? Nosso amigo Neilton, nós agradecemos e vamos orar por você e pela sua família. E por último, o último pedido de hoje, são muitos pedidos, nós não conseguimos ler todos, mas o Luiz Geraldo, ele pede para que todos os irmãos em Cristo continuem firmes. Então, vamos orar, Luiz Geraldo, por isso. Amigos, esse é um momento muito especial. Nós oramos por esses pedidos, oramos por todos os que são feitos, viu? Nós não conseguimos ler todos, mas esses nós lemos. Vamos orar por eles, mas vamos orar pelo teu pedido especial. Antes, eu gostaria que você pensasse especialmente em um texto. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração, súplica e com ação de graça. Aqui é um conselho importante da palavra de Deus. Todos nós passamos por lutas e talvez alguém que nos esteja assistindo agora esteja passando por um momento de grande desafio. O recado da palavra de Deus é: não andeis ansiosos. Que tal nesse momento, meu querido amigo que está nos acompanhando, nós colocarmos perante Deus aquilo que aflige seu coração? Nós acreditamos num Deus que tem poder de mudar as situações. Então agora eu convido você, aonde você está. Talvez alguns estão no trabalho, talvez você pode estar no leito de hospital, talvez você não está assistindo agora às 5 da manhã, mas está assistindo pelo YouTube em outro horário. Talvez você tenha condição de se ajoelhar ou não, não importa. O importante é que Deus, nesse momento, está aqui para te ouvir. Então, feche os seus olhos e vamos trazer perante Deus aquilo que aflige o nosso coração. Senhor Deus, nesse momento, estamos colocando perante o Senhor a vida de centenas de pessoas que nos acompanham através das mídias sociais, através do programa Encontro com a Vida. Senhor, Tu és o Deus que conheces o coração de cada um. Como dissemos, como a Tua palavra disse, nós não devemos andar ansiosos. E como isso é difícil, Senhor Deus, estarmos vivendo no lugar, mas preocupado com alguma outra coisa. Mas, Senhor, nosso pedido agora, atende os pedidos do Teu povo. Acalma os corações das pessoas que estão ouvindo e dê a eles a certeza que o Senhor pode resolver os seus problemas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos, chegou o momento agora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre Nisto Cremos, o que creem os adventistas do sétimo dia. Mas antes de avançarmos nessa série,
eu tenho um convite especial a te fazer. Nós aqui no programa todas as sextas estamos estudando as profecias de Daniel. Toda sexta-feira a gente para as nossas temáticas para estudarmos as profecias de Daniel. Mas se você quiser estudar presencialmente comigo, eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro convite é para você que mora aí na região de Itapema, Porto Belo, mais que região? Essa região vizinha aí. Todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, aí em Porto Belo. O nosso endereço é Rua Olinda Peixoto 611. Anotou? Rua Olinda Peixoto 611. Todas as quartas, 8 da noite, você é o meu convidado para esse estudo presencial. Depois de amanhã, estaremos juntos aí no bairro Perequê. E para você que mora na região de Tubarão, todos os domingos às 8 da noite eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Ontem estivemos lá numa linda programação e domingo que vem voltaremos. O nosso endereço é na Rua Luiz Martins Colasso 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista, muito fácil de você achar. Todos os domingos, 8 da noite, você é o meu convidado para juntos estudarmos a Bíblia, as profecias de Daniel, tá ok? Hoje, então, nós vamos avançar em nossa temática, aprendendo sobre o que creem os adventistas do 7º dia. Pega já a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. Agora, antes de começarmos o estudo propriamente, eu quero então convidar você para nós fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Você ora comigo? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora no estudo do Teu livro e que nós possamos entender a Tua mensagem, o Teu recado para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Me acompanhe então agora no tema de hoje. Nós vamos avançando nesta série Nisto Cremos, o que creem os adventistas do 7º dia. E o tema de hoje, morte e ressurreição. Esse é um tema muito controverso, porque existem várias opiniões a respeito do assunto, e eu queria convidar você a nós irmos para a Bíblia, em busca das respostas que nós tanto precisamos. O ser humano é mortal ou imortal? Eu queria começar com essa pergunta, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Os tradutores das Escrituras usaram a palavra imortalidade para traduzir os termos gregos atanásia, que é a ausência de morte, ou apotraxia, que é incorruptibilidade. Então, esses 2 termos gregos se usam então para a palavra imortalidade. As Escrituras revelam que Deus é eterno e imortal. É o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,17, que diz que Deus é imortal, o único Deus imortal. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso eles estão associados a imortal ou imortalidade. Isso já é uma prova clara das Escrituras de que o ser humano é mortal e não imortal. Há ainda uma grande confusão que as pessoas fazem a respeito da alma. E muitos têm a ideia de que a alma é algo que está dentro do corpo. Mas hoje nós iremos olhar para a Bíblia e você vai perceber que as coisas são diferentes. Já vou adiantar para você no estudo de hoje que você não tem uma alma, eu não tenho uma alma, nós somos uma alma. Este é o claro ensinamento da Bíblia. Você não tem nada dentro de você que na morte saia, nenhuma energia consciente que pode se reencarnar ou pode conversar com quem está vivo. Não é interessante isso? Diante de tantas crendices populares, vamos olhar para a Bíblia e vamos entender melhor esse assunto. Então nós,
possuímos uma alma mortal. Agora, quando Adão e Eva foram criados, os nossos primeiros pais, eles foram criados numa imortalidade condicional. Olha o que diz o texto. Adão e Eva, Deus concedeu a eles liberdades de escolha. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. E a sua existência dependeria de contínua obediência através do poder de Deus. Portanto, sua imortalidade era condicional. Se eles obedecessem, eles viveriam para sempre. Se desobedecessem, eles morreriam. É por isso que nós chamamos isso de imortalidade condicional. Ela estava condicionada à obediência, ao fato de não comerem do fruto proibido. Mas você conhece o desfecho da história. Eles foram lá, pegaram do fruto proibido, comeram, por causa disso foram expulsos do jardim, e então agora vem a morte, como o pagamento do pecado, como o salário do pecado. Depois de haverem transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte. E a imortalidade prometida com base na obediência havia se perdido por causa do pecado. E é claro que Deus foi justo. Deus disse, vocês não comam do fruto. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Eles comeram e agora ficaram fadados à morte. Mas aí Deus, que é sempre amor, apresenta uma esperança para o primeiro casal. Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a perseguirem a imortalidade. E Jesus é a fonte dessa imortalidade. Então vamos reprisar o que vimos até aqui. Eu e você nascemos mortais. Agora, nós temos diante de nós a possibilidade de sermos imortais. Essa possibilidade de imortalidade, ela está condicionada à nossa relação de obediência a Cristo, à nossa ligação com Ele. Então veja que as coisas têm um paralelo. Adão e Eva tinham uma imortalidade condicional. Se eles continuassem obedecendo, eles viveriam eternamente. Eu e você somos mortais, mas se nós obedecermos pela graça de Cristo, aquilo que Ele nos pede, nós seremos imortais. E nós vamos ver hoje quando é que essa imortalidade será dada. Então eu pergunto para você, nós que queremos viver, qual é o segredo da imortalidade? É o que nós vamos ver no estudo de hoje, quando aprendermos sobre morte e ressurreição. Então vamos avançar aqui em nossos estudos. Quando é que vamos receber a imortalidade? João destaca que nós receberemos o dom da vida eterna quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Mas a efetiva concretização do dom ocorrerá quando Cristo retornar. Então, de acordo com o apóstolo João, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós já tomamos posse da vida eterna, porque nós já estamos agora antevendo o que vai acontecer. Nós já estamos desfrutando de uma herança que nos é garantida, mas que de fato só será concreta quando Jesus voltar e nos revestir da imortalidade. A morte é um sono, segundo a palavra de Deus. E esta é a melhor analogia que a Bíblia usa para a gente entender o estado inconsciente dos mortos. A morte não é a aniquilação completa, é apenas um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Então a Bíblia identifica repetidamente esse estado intermediário de sono. Por quê? Porque Jesus falou sobre isso. Lembrem lá em João capítulo 11, quando ele se referiu à morte de Lázaro, Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Ele estava morto e seria ressuscitado. Essa mesma analogia do sono é usada também pelo apóstolo Paulo. Ele disse que Cristo voltará e aqueles que estão dormindo ressuscitarão. Então, a Bíblia, tanto Cristo quanto Paulo, vão usar a ideia de que a morte é um sono. Essa mesma expressão vai aparecer também no Antigo Testamento.
Existem vários salmos que falam sobre o sono da morte. Então, a pessoa, quando morre, ela está dormindo. E para o morto não há passagem de tempo. Então, se uma pessoa morreu há 2000 anos atrás, nos dias de Cristo, ela morreu e ela vai abrir os olhos na ressurreição. E ela não saberá que terá se passado 2000 anos, porque os mortos não têm consciência da passagem de tempo. O que mais podemos aprender sobre esse estado? A Bíblia caracteriza a morte como um sono. E Salomão falou sobre isso, né? Aqueles que dormem estão inconscientes, no sono os pensamentos cessam e o sono põe fim todas as atividades que se desenvolvem ao longo do dia. Assim, o sono pressupõe um posterior despertar. E Jesus falou sobre esse despertar em João 5, 28 e 29. Quando é que os mortos vão despertar? Na ressurreição. A ressurreição é o acordar do sono da morte. E nesse mesmo texto de João 5, 28 e 29, Jesus falou sobre duas ressurreições. Ele falou sobre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, dos salvos e dos perdidos. Agora, quando é que uma pessoa vai para o pó e então poderá ressuscitar? Na criação da humanidade, Deus uniu o pó da terra com fôlego de vida e ele produziu uma alma vivente. Adão não recebeu uma alma como entidade separada do corpo. Ele se tornou uma alma vivente. Então aqui nós temos uma equação. O pó da terra mais o fôlego de vida é igual à alma vivente. E alma vivente quer dizer pessoa. Interessante que você, quando vai voar de avião, você percebe que esta é uma linguagem que às vezes os pilotos usam. Nós temos 52 almas a bordo. Nós temos 170 almas a bordo. E ele usa a expressão alma como sinônimo de pessoa. Pois é justamente esse o sentido que a Bíblia apresenta. É por isso que em alguns textos da Bíblia você vai ver traduções que aparece a palavra alma e em algumas versões aparece a palavra pessoa. Quando, por exemplo, Jacó vai para o Egito, lá fala a quantidade de pessoas que foram com ele. E lá se menciona a expressão almas. Tantas almas foram para o Egito. Então, alma quer dizer pessoa. Você não tem uma alma, você é uma alma. Alma é igual a pessoa. E esta pessoa foi formada do pó da terra mais o fôlego de vida. Esta aqui é a equação da vida. Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Agora, quando uma pessoa morre, o que acontece? A primeira coisa que acontece é que o espírito, esse fôlego de vida que Deus soprou, ele volta para Deus. Então Salomão fala em sua declaração de que esse espírito, no hebraico, ruach, retorna a Deus que o deu. Indica que o que retorna a Deus é simplesmente o princípio vital que ele distribuiu. Não há indicação de que o espírito ou a respiração seja uma entidade consciente separada do corpo. Então, o espírito volta para Deus. Já o pó volta para a terra de onde veio. Então, a morte é a equação da vida ao contrário. Se Deus juntou os dois elementos na vida, na morte eles estão se separando. O espírito volta para Deus, que é a essência da vida, e o corpo volta para o pó de onde veio. Pastor, se assim a Bíblia descreve que é, por que então há possibilidades, ou pelo menos alguns pretendem se comunicar com quem já morreu? Bom, eu queria abrir um parêntese aqui no nosso estudo para entrar nesse assunto agora e poder elucidar, quem sabe, muitas dúvidas que surgem por aí. Nós temos que entender melhor a respeito da natureza do homem na morte. Segundo a crença espírita, qualquer pessoa honesta admitirá que pelo menos menos parte dos fenômenos espiritualistas são fraudulentos. Outros, porém, não podem ser explicados como tais. Então existe, obviamente, algum poder sobrenatural
conectado com o Espiritismo. O Espiritismo originou-se com a primeira mentira contada por Satanás a Eva. O que disse a serpente em Gênesis 3:4? É certo que não morrereis. Deus havia dito, se você comer, você vai morrer. A serpente vem e diz, é certo que não morrereis. Assim, suas palavras foram o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Esse engano satânico que tem alcançado e enganado milhares de pessoas. Atualmente, por todo o mundo, várias religiões repetem, às vezes involuntariamente, o mesmo erro de crer que a alma é imortal. A Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa alguma, que eles jazem inconscientes na sepultura. A Bíblia também proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Então você tem que estar atento. Se uma pessoa vem e diz para você que ela se comunicou com alguém que já morreu, e de fato eu posso estar falando para alguém que já teve alguma experiência assim, você de fato chegou a ver, chegou a se comunicar com alguém que já havia morrido? Meu querido amigo, minha querida amiga, preste atenção. Os mortos não sabem de nada. Eles não podem se comunicar com os vivos. Sabe o que está acontecendo? Satanás está te enganando. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus anjos em espíritos de demônios que têm a capacidade até de personificar alguém que já morreu. Então, se alguém pretende se comunicar com os mortos, de fato ele não está se comunicando com os mortos. Ele está se comunicando com forças malignas que enganam as pessoas, fazendo parecer que alguém que morreu tem algum tipo de consciência. E esse engano é tão forte que isso está arraizado até mesmo na cultura brasileira, onde as pessoas têm essa tendência de tentar se comunicar com quem já morreu, ou receber mensagens do além, ou acreditar que existem processos de reencarnação. A Bíblia contraria todas essas ideias. É por isso que aqui nós queremos dia a dia estudar a Bíblia para entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Avancemos em nosso estudo. A Bíblia registra vários casos de atividades espiritualistas, desde os mágicos de Faraó, os mágicos, astrólogos e adivinhos de Nínive e Babilônia, até os feiticeiros e médiuns de Israel. E todos eles foram condenados. Todas essas atividades foram condenadas. Atividades de magia, de necromancia. Assim, o Espiritismo hoje oferece um engano fatal. E Satanás está a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço final, para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. De acordo com Apocalipse capítulo 16, esses são espíritos de demônios que se dirigem ao mundo inteiro, com a finalidade de enganar as pessoas. No tempo final da história, haverá grandes manifestações espiritualistas. As forças do mal se arregimentarão contra os poderes dos céus. E eu e você estamos envolvidos dentro desse grande conflito entre o bem e o mal. E precisamos conhecer esse assunto para tomar uma posição. O que acontece com as pessoas quando morrem? Elas estão dormindo, um estado de inconsciência. Agora a Bíblia diz que elas irão ressuscitar. A Bíblia fala também de dois tipos de mortes, a primeira e a segunda morte. A primeira morte é a morte que eu e você estamos sujeitos a ela. Podemos ser chamados à sepultura em qualquer momento. Já a segunda morte é a punição final dos pecadores impenitentes. Todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. E esta segunda morte ela ocorre no final do período chamado de milênio. Então, baseado naquilo que a Escritura designou como segunda morte, nós podemos assumir que a primeira morte
é aquilo que todas as pessoas, exceto os que forem transladados vivos, experimentarão como resultado da transgressão. Aí vem a promessa feita por Jesus Cristo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, da primeira morte há um retorno, não há da segunda. Porque a segunda morte será a punição dos ímpios, ela será a morte eterna, e essa punição será aplicada 1000 anos depois da volta de Jesus. O que mais podemos ver no texto de hoje? Então acontecerá as ressurreições. A ressurreição é a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser e da personalidade, subsequentemente a morte. A ressurreição dos justos acontecerão por ocasião da morte de Cristo. E ela tem, essa ressurreição, uma íntima relação com a ressurreição do próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo declarou que assim como ele venceu a morte, agora todos nós também podemos vencer. Então Cristo, por sua vitória sobre a morte, recebe todo o poder para ressuscitar os mortos em Cristo. E eu e você somos chamados então a acreditar nessa promessa. Então Cristo um dia vai ressuscitar aqueles que morreram crendo em seu nome. E haverá ainda a segunda ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria sentido pregar o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Não haveria perdão para os pecados, não haveria propósito em se crer em Cristo e também não haveria ressurreição dos mortos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 12, que da ressurreição de Cristo dependem todas as outras ressurreições. Foi por isso que Satanás tentou manter Cristo cativo na sepultura. Se ele pudesse, ele teria mantido o Filho de Deus para sempre naquela sepultura. E é claro que não haveria esperança alguma para nós de ressurreição. Mas felizmente Cristo venceu a morte. A ressurreição dele foi uma ressurreição completa, plena, corporal. O Cristo que saiu da tumba era o mesmo que vivera aqui em carne, só que agora ele possuía um corpo glorificado, mas ainda estava em um corpo real, tão real que os outros perceberam a diferença, ou nem mesmo perceberam a diferença. E aí você tem o exemplo de Maria Madalena, de Tomé, dos discípulos que viram o Cristo ressurreto. A ressurreição exerceu então um efeito eletrizante sobre os discípulos. E quando eles souberam da ressurreição de Cristo, eles agora estavam prontos para pregar essa verdade e prontos para empreender qualquer coisa em favor do Mestre. E então Cristo mesmo falou das duas ressurreições. Da vida, que acontece quando Jesus voltar, por isso diz Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e você vai ter 1000 anos depois a segunda ressurreição. O apóstolo Paulo diz que nessa ressurreição da vida haverá a mudança da mortalidade para a imortalidade. E isso acontece no exato momento da ressurreição. E a segunda ressurreição é a da condenação. Os injustos ressuscitam na segunda ressurreição geral, que acontece no final dos 1000 anos. Essa ressurreição ocorre para que se execute o juízo final e a condenação. Os ímpios irão ressuscitar, não transformados como salvos, não glorificados, mas no mesmo corpo de pecado do momento em que morreram. Essa é a grande diferença das ressurreições. Enquanto os salvos ressuscitarão transformados com o corpo glorificado, os ímpios ressuscitarão do mesmo jeito que morreram. Ou seja, quem ressuscitou velho vai ressuscitar, quem morreu velho vai ressuscitar velho, quem morreu doente vai ressuscitar doente, quem morreu aleijado vai ressuscitar aleijado, porque não haverá glorificação para os perdidos. Apenas a reconstituição do corpo, da matéria, para que eles tenham o seu destino final, que será a destruição pelo fogo.
Então eu e você temos que hoje entender que há apenas dois caminhos. Ou nós estaremos na primeira ressurreição dos salvos, ou estaremos então na ressurreição da condenação. E aqui Cristo faz para nós uma promessa maravilhosa em Apocalipse 2:11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, nós até podemos passar pela primeira morte, mas da segunda morte não haverá dano. E aí? Quer você viver eternamente? Quer você ter uma vida eterna ao lado de Jesus, no céu e na nova terra que Ele está preparando para nós? Então nós precisamos hoje entregar nossa vida ao Senhor Jesus e pedir que Ele faça em nossa vida todas as mudanças que nós precisamos para estarmos prontos para aquele glorioso dia. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Esta é a recompensa que Deus tem para todos os que forem fiéis. A vida eterna, a imortalidade. Nós hoje somos mortais, mas seremos imortais. E essa vida eterna e imortal que nos aguarda é condicionada a uma decisão ao lado de Jesus. Eu espero que hoje o seu coração se abra, que você tome essa decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus e de se preparar para a volta dele. Ora comigo agora. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esta maravilhosa promessa que o Senhor nos faz do dom da imortalidade. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor e suplicar que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e nos prepare para esse dia glorioso. Oramos em nome de Jesus. Amém.